A paz do Senhor Jesus, querido professor evangelista de crianças. Eu sou a tia Lê e estou feliz demais da conta de estar aqui mais uma vez com você, louvando o nome do Senhor Jesus, engrandecendo a Ele e ensinando as nossas crianças a fazer o mesmo, amém? E hoje nós vamos falar sobre, tá aí na tela com vocês, ensaios musicais, é isso, nós vamos trabalhar com os nossos regentes, vamos prepará-los, você, isso mesmo, que trabalha na parte musical, na área do louvor com as suas crianças na igreja, você é um regente musical e você precisa estar alicerçado, preparado, isso, sabe a casa na rocha, casa na areia? Isso mesmo, regente, você não pode estar com a sua casa firmada na areia, porque ela vai despencar, aí é triste, mas você precisa estar alicerçado na rocha, a sua casa tem que estar alicerçada na rocha. E como que nós vamos fazer isso, tia Lê? Nos preparando para ensinar nossas crianças, para educar as nossas crianças nos princípios do Senhor, é isso mesmo, evangelista de crianças. E agora, nós com essa temática, ensaios musicais sobre o regente como um transmissor da palavra de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Quando você ministra o louvor para suas crianças, quando você ensina uma criança o que é louvar, o que nós já aprendemos em vários cursos, aulas, vídeos atrás, isso mesmo, você está ensinando a palavra de Deus para suas crianças. E isso é tão importante porque você está ministrando a palavra de Deus para sua criança quando você está louvando, né? Isso, tem quebra-gelos, músicas que são dinâmicas, mas nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de louvores que transmitem a palavra de Deus, verdades bíblicas, é isso aí. Então, o regente como um transmissor da palavra de Deus. Você precisa primeiro estar alicerçado. Você primeiro precisa entender da palavra de Deus. E como que nós entendemos? Estudando, não é verdade? Colocando em prática. Cada componente do Ministério Infantil atua em uma área específica do mesmo. Logo, se o regente musical cuida da parte do louvor, entende-se que existe a necessidade de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia. Eu costumo dizer para as crianças, o que é a palavra de Deus, crianças? E eles repetem ou diz, a Bíblia. A Bíblia é o quê? A palavra de Deus. E ensina isso de uma forma musical. A Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Isso, a palavra de Deus é semente que vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. É isso aí. A Bíblia, que é a palavra de Deus, dentro dessa temática de forma lúdica. O regente como um transmissor da palavra de Deus. Foi assim que Jesus e os discípulos e a multidão interagiram. Preste bem atenção no que aconteceu. Mas antes disso, eu quero falar de uma coisa bem característica específica. O pescador, quando ele vai pescar, quando ele vai para o mar para pegar os seus peixes, ele tem instrumentos, ele tem objetos específicos. E esses objetos são realmente específicos para um pescador. Ele leva a traia, ele leva a rede, ele leva a isca, ele leva a secretária, que é aquela espera onde coloca a vara. Ele leva tantas coisas, às vezes até uma minhoca para colocar ali na isca e jogar no mar. São tantas coisas que ele precisa, uma bolsa, chumbada. Se o pescador se prepara para poder pescar peixes, imagina nós que ministramos a palavra do Senhor Jesus através do louvor. Você, regente, também precisa estar alicerçado, também precisa dos seus materiais para ministrar o louvor para suas crianças. E o principal dele é a
Bíblia, isso. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. E é isso que você precisa transmitir para as crianças, que através da palavra do Senhor Jesus, Ele vai falar conosco. E foi assim que Jesus, o maior contador de histórias, o maior contador de histórias do mundo inteiro, usou todo o recurso que tinha em volta dele. Ah, tia Lê, mas Jesus tinha recursos maravilhosos assim, de EVA, de papel, de espuma? Jesus tinha tudo isso? Não. Jesus, eu costumo falar para as crianças, porque com crianças é uma linguagem lúdica, né? Costumo dizer que Jesus era o nosso Capitão Planeta. Lembra do Capitão Planeta? Pois é, Jesus é o nosso Capitão Planeta. Ele movimentava tudo que estava em volta. O ar, a terra, tudo, o mar. E quando Jesus, então, parou de frente ao mar da Galileia, esse era o cenário. Imaginem, crianças, a água estava bem branda. E diz na palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 19. 18 e 19. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Vamos parar por enquanto aqui no 18? A Bíblia diz que Jesus, então, junto com uma multidão, e quando fala multidão, você precisa mostrar, dizer, fazer com que a criança entenda o que é multidão. Multidão, crianças, são muitas pessoas mesmo. E a Bíblia diz que a multidão estava em volta de Jesus. E ali em volta de Jesus também estavam os discípulos. Uns seus amigos e outros seus irmãos. Isso mesmo. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. A Bíblia diz que Jesus fala então para Pedro: pega o barco e vai para o meio do mar. Só que eles já tinham tido uma experiência não tão boa. Durante a noite toda, eles tentaram pescar e nada conseguiram. Eles estavam tristes e de frente à multidão, Jesus diz para eles: pega o barco e vai para o outro lado do mar. Shua, shua. E eles dizem: Jesus, nós vamos passar vergonha, Jesus. Ai, que vergonha! Foi a noite toda tentando pescar, Jesus. Nós vamos ficar envergonhados perante essa multidão. Já está de dia. O Senhor sabe, um bom pescador sabe que de noite é o melhor momento para se pescar. O mar está brando, está tudo calmo, em silêncio. Mas Jesus continuou dizendo: pega o barco e vai para o meio do mar. A Bíblia diz que eles então pararam de relutar, pegaram o barco e quando pegaram o barco foram lá para o meio do mar. E lá no meio do mar, as águas estavam brandas e lá no meio do mar, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz assim, que Jesus disse para eles: pegue a rede e lança. E eles pegaram a rede e lançaram no mar.
Jogaram a rede, puxaram, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. A Bíblia diz, crianças, a Bíblia diz, evangelista de crianças, que eles lançaram a rede e não pegaram peixe. Imaginem como eles estavam envergonhados. Ai, 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 ai. Mas esta mesma palavra, a Bíblia nos diz que Jesus disse assim: joga a rede do outro lado. A palavra de Deus diz que eles não relutaram, pegaram então a rede rapidinho e jogaram a rede. E quando eles jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Eram tantos peixes, tantos peixes, que precisaram buscar mais barcos, porque não cabia de tanto peixe. Era peixe demais. E toda aquela multidão que estava ali na beira da praia, ali na Galileia, isso no mar da Galileia, a Bíblia diz que toda aquela multidão viu aquela pesca maravilhosa que aconteceu. Mas Jesus não queria fazer com que os discípulos soubessem pescar peixes. Jesus, então, diz aqui na palavra de Deus, no versículo 19: e disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dando suporte, ensinando os discípulos a pescar não peixes, mas homens. Ele sabia que o seu tempo já estava encerrando e que ele precisava preparar outras pessoas para poder continuar divulgando a palavra dele, divulgando o céu, divulgando a eternidade. E olha, a eternidade nos espera. E você, regente? E você está preparado? Você está preparado para ser o transmissor da palavra de Deus? Você está preparado para fazer essa grande pesca? Você está preparado para ser pescadores de homens? Pescadores de crianças? Você imagina qual é a sua responsabilidade? Pois é, a sua responsabilidade é de divulgar o Evangelho de Cristo. Você, como pescador de crianças, um regente musical, vai louvar, vai ensinar as suas crianças a louvarem o Evangelho de Cristo, as verdades bíblicas, anunciar o plano da salvação. É isso mesmo. O plano da salvação. Que plano é esse, tia Lê? Todo regente musical precisa saber, conhecer e entender que existe um céu que o nosso Deus preparou para nós. Céu, como és lindo, tão lindo, no céu estarão os salvos por Deus. Céu, como és lindo, muito lindo. Mas todos os dias o inimigo quer roubar o céu de nós. Oh, não! E como isso acontece? Nos incentivando a fazer um monte de coisas feias, dar chute no colega, puxar o cabelo, dar um soco no colega, beliscar, falar palavrão, mentir, pegar aquilo que não é seu, roubar. Nada disso não provém de Deus. Desobedecer ao papai, desobedecer à mamãe, desobedecer aos professores, desobedecer aos nossos líderes, desobedecer a Deus. Todos os dias o inimigo quer roubar o céu de nós. Mas Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos justificar, nos transformar, nos limpar de todo o pecado. E a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós. Mas quando Jesus morreu pelos nossos pecados, todos pensaram que Jesus ficaria morto. Mas Jesus não ficou morto não, lá na cruz.
terceiro dia, lá no sepulcro, Jesus já não estava mais lá. Conte comigo, crianças. Conte comigo, regente. 1, 2, 3. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele nos garantiu a vitória. Mas para que ela seja completa, você precisa convidar Jesus para fazer morada em seu coração. E fazer morada, isso mesmo. E quando nós convidamos Jesus para fazer morada no nosso coração, e aceitamos e acreditamos que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, nós começamos a crescer. Que nem aquela árvorezinha verdinha, aquela graminha verdinha, sabe? Quando ela está crescendo, bem brilhosa, bem linda. É assim que nós crescemos. Crescemos como? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, indo para a casa de Deus, aprendendo as verdades bíblicas. Isso mesmo, obedecendo aos nossos líderes, ouvindo o que Deus tem para falar para nós, aprendendo e colocando em prática. E para terminar, louvando a Deus em todo o tempo. E quando nós louvamos, escute bem e aprenda, regente. Quando nós louvamos, estamos ensinando às nossas crianças as verdades bíblicas. E é assim que hoje nós encerramos a nossa aula. Um grande abraço para você e já nós nos vemos. Um grande beijo!